A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Ali você encontra livros evangélicos, bíblias, comentários bíblicos e todo o material evangélico para o aprimoramento do seu conhecimento de Deus e também presentes, para os seus amigos, seus familiares. Isso é muito importante. Então visite a CPAD, ali aqui em São Paulo, se você é aqui de São Paulo, na Conselheiro Cotegipe 210. E fora de São Paulo, você visita o site da CPAD e ali estarão os endereços das lojas mais pertinho de você. Vamos então à lição bíblica de adultos do terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. Ele é ali líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Ele é teólogo, mestre em teologia, escritor e articulista. Então é um homem muito inteligente. Vamos à lição número 9, 28 de agosto de 2022, a lição de adultos. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. Se você perdeu alguma lição, tem aqui embaixo uma playlist, assista às aulas anteriores, não fique perdido. Se você não entendeu algum conceito, assista de novo. Não deixe de compartilhar essa videoaula com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos então, a lição número 9 é a sutileza do movimento dos desigrejados. O texto áureo está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática diz o seguinte: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe, em Hebreus 10, do 19 ao 25, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os objetivos desta lição é, primeiro, explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, rememorar a natureza da igreja
do Novo Testamento. E terceiro, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Vamos então aqui, a palavra-chave dessa lição, então, é desigrejados. Esse é o nosso tema desta aula, vamos entender esse conceito. Ele diz que nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram grandemente. Então, os desigrejados, as pessoas que não frequentam a igreja, esse número cresceu muito. São pessoas que se dizem cristãs, ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Elas são cristãs, mas não têm igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso, então, que diz não possuir hierarquia religiosa, eles não têm nenhuma hierarquia, não têm código doutrinário e nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde eles se possam reunir. Eles dizem ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Está lá em Atos capítulo 2, a partir de então. Então, nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. Eles dizem estarem seguindo o modelo da igreja primitiva. As outras igrejas, aí, comparação, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas. Então, todas as outras igrejas, tá? Elas são consideradas apóstatas ou os desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então, para os desigrejados, a igreja que tem uma organização doutrinária, um templo, ela está fora do modelo original. Então, nessa lição, nós vamos entender a natureza desse fenômeno religioso, por que as pessoas querem ser crentes, mas não querem fazer parte de nenhuma organização. Vamos destacar o seu aspecto social, como também o seu aspecto espiritual. Dessa forma, nosso estudo, a nossa análise, procurará entender como pensa um desigrejado, o que ele pensa, quais são as crenças do desigrejado e quais são as práticas dessa pessoa desigrejada. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária. Vamos ver como é realmente a igreja primitiva, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também é uma organização. Então, a igreja original, a igreja modelo primitivo, a igreja primitiva, ela não era apenas um organismo, um grupo de pessoas, mas ela era também uma organização. E assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. É isso que nós vamos, então, analisar nessa lição. Primeiro, visão e prática do movimento dos desigrejados, um ensino anti-institucional. Eles são contra toda e qualquer instituição religiosa. Vejamos, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Então, não pode ter organização, não pode haver uma instituição que se denomina igreja. Alegam, olha o que eles alegam, que na igreja primitiva não havia instituição alguma. É isso que eles alegam. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, que se converteu ao cristianismo, assumiu as rédeas da igreja
e a converteu numa organização. Então, isso é o que o desigrejado entende, ele pensa assim. Assim, a igreja, a partir do imperador Constantino, passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Então, eles alegam que a partir daí, então, essa igreja foi institucionalizada, passou a ter um credo, passou a ter um código doutrinário. Então, para eles, para os desigrejados, nada de regras, eles não aceitam regras, nada de sermões e muito menos organização institucional. Então, não pode ter igreja organizada. Da mesma forma, então, eles entendem assim, eles alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, toda construção, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Eles alegam que essa igreja, com templos, com igrejas institucionalizadas, isso daí faz parte da apostasia. Na visão dos desigrejados, desse grupo, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Então, eles acham que é cada um por si e Deus por todos. Ela pode, por exemplo, ele está falando a mentalidade do desigrejado. A igreja pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. Então, ali, eles alegam que a igreja vai funcionar onde dois ou mais desigrejados decidirem se encontrar. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. As circunstâncias ali dos cristãos eram completamente adversas. E aí ele cita, por exemplo, eles estavam debaixo de perseguição, eles estavam permanentemente em fuga e não tinham morada certa, até porque ficaria mais fácil deles serem capturados. Então eles não tinham morada permanente. Os cristãos primitivos viviam o tempo inteiro fugindo, além do fato de serem extremamente carentes. A maioria perderam emprego, perderam seus bens, suas terras, foram tudo confiscado pelo Império Romano. Então, naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Tá? Então, as pessoas se reuniam nos lares para cultuar a Deus, porque não podiam, e o contexto não permitia que eles tivessem condições de terem uma igreja institucionalizada, organizada, um templo. Tá? Vejamos Romanos 16, do 3 ao 5. Romanos, capítulo 16, do versículo 3 ao 5. Saúdem Priscila e Áquila. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, uma das Bíblias maravilhosas dos últimos tempos, e você encontra lá na CPAD. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então aqui a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Os cultos funcionavam nas casas, porque, conforme já falamos, o contexto era completamente adverso. Então, contudo,
apesar disso que acabamos de falar, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Não tem nada que diga que é proibido você ter templos ou casas onde as pessoas se reúnem para cultuar e orar. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Então, o que tem de errado das pessoas se encontrarem num determinado local, uma casa, um templo, para se reunirem para buscar a Deus? O que tem de errado? Vamos ao subtópico 2. Um ensino anticlerical. O que significa isso? Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro lado também são contra todo e qualquer sistema de governo da igreja. Eles não aceitam governo eclesiástico. Eles não aceitam liderança. Isso significa, então, que os sem igreja, os desigrejados, são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Vamos ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. A Bíblia de Estudo Pentecostal, Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz o texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, aqui nós temos os apóstolos, profetas, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles deram à igreja esses ministérios, esses ministros, bispos, diáconos, tá? E diz o texto que acreditam, então, os desigrejados, acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Então, falta ler a palavra de Deus, falta estudar a palavra de Deus. Na verdade, agora vem o motivo principal, dos desigrejados. Os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Eles não aceitam nenhum tipo de governo, nenhum tipo de liderança. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. E aí ele cita aqui o versículo 17, que não está na leitura bíblica em classe, mas nós vamos ler aqui na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, um curso teológico completo. Hebreus 13, 17. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, ou se você preferir, abre aí também a sua Bíblia Roma. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso não vos seria útil. Então, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Aí como é que fica esse versículo na vida de um desigrejado? Não faz o menor sentido. Então, o movimento dos desigrejados é anti-institucional e é anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Eles não aceitam. Vamos ver agora a natureza da igreja neotestamentária. Vamos ver como era a igreja do Novo Testamento, a igreja que surgiu. Primeiro, ela era um organismo. Sobre a natureza da igreja do Novo Testamento, devemos observar primeiro que ela é um organismo. Efésios 1, 22 e 23. Abra aí a sua Nova Almeida atualizada, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja, óbvio, que aqui está falando da igreja invisível, a igreja que ninguém vê, mas quando essas pessoas se reúnem num local, que nós chamamos de igreja local, então ali nós temos a igreja invisível, através das pessoas, elas se tornam visíveis na igreja local. Tá? Uma outra referência que ele dá, 1 aos Coríntios 12, 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12 e 27. Ora, vocês, a igreja de Corinto e nós, os membros, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então, nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Então, na terra inteira, todo aquele que se converte a Cristo faz parte da igreja, forma o corpo de Cristo. Não há acepção de pessoas em Atos 10, 34 e 35. Abra aí a sua Bíblia, Atos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos 10, 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele aceita todo aquele que o temem, todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Esse faz parte da igreja de Cristo. Como um organismo vivo e espiritual, está falando da parte invisível, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ou seja, essa igreja invisível desse povo de toda a terra que se converte a Cristo, óbvio está que ela é independente de estatuto, de estrutura governamental, ela é independente de templo, ela independe de tudo isso. Ela existe, por exemplo,
essa igreja que nós estamos falando, fora das estruturas arquitetônicas. Então, por exemplo, eu e você, nós somos igreja. Nós somos igreja, a igreja invisível. Agora, quando a gente se reúne e nós precisamos nos reunir para comungar, aí nós somos a igreja invisível reunida numa igreja local. Contudo, ele continua aqui o comentarista, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados, como já falamos no primeiro tópico. Tá? Então, as pessoas se reunirem num local, tá? Com a estrutura, com a organização, isso não tem nada a ver com pecado ou com desvio do objetivo bíblico. A repulsa, então, dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razão de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Então, o cerne da questão aqui dos desigrejados, dos sem igrejas, na verdade está relacionado à insubmissão, à não aceitação das autoridades constituídas, das autoridades eclesiásticas. É isso que está por trás, né, dessa questão dos sem igreja. Segundo, então, a igreja é um organismo. Segundo, a igreja, uma organização. No Novo Testamento, vejamos, os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica, que é essa espiritual e invisível que nós falamos. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. Até o nosso corpo humano, ele é um organismo organizado, ele tem uma organização. Função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Não existe igreja, função sem forma, igreja sem um mínimo de institucionalização, de organização institucional. Assim como o corpo humano, conforme acabamos de citar o exemplo, que é um organismo vivo, contudo organizado. A igreja também possui organização. A igreja, ela é um organismo organizado, senão vira baderna. A igreja primitiva, por exemplo, que é essa que nós estamos estudando, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, que nós vimos lá em Efésios 4 e 11. E agora vamos ver em Atos 14, já que estamos com a Bíblia aberta aqui, em Atos 14 e o versículo 23. Olha o que diz o texto na Nova Almeida atualizada, né? Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, foram colocados presbíteros, foram eleitos presbíteros após, orarem, após jejuarem, foram escolhidos presbíteros. No capítulo 13, diz o texto, no versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Manaém, Saulo, tá? Então havia na igreja organizada profetas e mestres. No capítulo 6, a partir do versículo 1, Atos 6, a partir do versículo 1, diz, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, havia murmuração contra os hebreus, porque as viúvas e tal. Então os 12 apóstolos de Jesus
convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então esses foram eleitos. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então veja que foram eleitos na igreja primitiva homens para organizar, para cuidar das questões sociais. Então havia uma organização, é o que nós acabamos de ler. Então essa mesma igreja possuía seu código doutrinário. Vamos ver qual era o código doutrinário da igreja primitiva? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Olha o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles se reuniam num local, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, se reuniam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu acabei de ler na Nova Almeida atualizada. Então, eles se reuniam no templo, eles se reuniam de casa em casa, tá? E tinham tudo em comum. Então, eles tinham um código doutrinário. O que mais que eles tinham? Tinham um código disciplinar. Vamos ver, vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, 1 Pedro 3 e 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, olha aí o código doutrinário, 3 e disciplinar, 3, 5 e 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Olha aí o código disciplinar, como as pessoas deveriam se comportar, no caso aqui as mulheres. 2 Tessalonicenses 3 e o versículo 6, diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. O código aqui, disciplinar. Então, ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Hebreus 10 e 25, se não me falha a memória, está na leitura bíblica que nós fizemos, Hebreus 10 e 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Então a Bíblia manda a gente não deixar
a nossa congregação. Isso significa, então, que nós precisamos ter uma congregação. Tá? Ninguém vivia isoladamente. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Se reuniram lá em Atos 15 para debater como seria o desenvolvimento da obra, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja, que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Então, o que fazer e o que não fazer? Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e sem disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então, todo desigrejado, ele está entrando pelo caminho da heresia. A Igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Então, cuidado com aqueles que se dizem desigrejados. Olha a intenção que está por trás disso. Número 3, a importância e a necessidade da igreja. Por que precisamos, então, da igreja? Qual é a necessidade da igreja? Primeiro, a igreja como família de Deus. Eu vou ler aqui Efésios 2:19, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que você pode comprar na CPAD. Inclusive é publicada pela editora CPAD. A igreja é a família de Deus. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, possui direção e possui regras, às quais deve se submeter. Então a igreja tem a família, igual a família, tem comando, tem direção e tem regras. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia lá na igreja do primeiro século, a gente já estudou, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. Nós falamos no primeiro tópico da igreja invisível e da igreja local, a igreja visível, a igreja composta de pessoas. O importante nisso tudo, então, é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Então, quando as pessoas se reúnem num local, elas têm o sentimento de pertencer. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Não existe igreja se não formos família, se não formos enxergados como família. Então, nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. No capítulo 2 e 15 e 16 de Efésios diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a igreja tem esse objetivo de trazer comunhão, respeito e reconhecimento mútuo. E isso acontece num determinado local. Então a igreja como família de Deus. Agora o segundo, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, nós já lemos Efésios 2:19,
Por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Por que essa família de Deus foi criada? Versículo Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Deus então criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Esse é o papel da igreja. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Tá? Então, a missão da igreja é essa: trazer, chamar das trevas, para a sua maravilhosa luz aqueles que estão perdidos. Então, a igreja, a razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, conforme vimos no subtópico anterior, está na sua missão de pregar a salvação, de pregar o evangelho. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora do templo, quando ela sai para pregar o evangelho. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Ela tem que estar num templo, se reunir, mas sair para pregar o evangelho. Também não adianta, como os desigrejados querem, uma igreja que exista fora de um templo, fora de uma organização institucional. Isso é inviável, isso é antibíblico e isto é herético. Então, portanto, se você é um desigrejado, cuidado, você está em heresia, está em desobediência à Bíblia Sagrada. Então, a igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Assim nós terminamos essa sutileza do movimento dos desigrejados. Nós aprendemos o que é um desigrejado e o que a Bíblia fala sobre isso. Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, por amor de Jesus Cristo, de deixar esse seu gostei. Mas deixe também seus comentários aqui embaixo. Se perdeu alguma aula, assista na playlist, clique aqui embaixo, tem uma playlist. Não perca nenhuma aula desse trimestre, porque está muito maravilhosa. Um abraço apertado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.